Olá, salve, salve! Bem-vindo ao curso de Raciocínio Lógico para o concurso, formação de oficiais aí da Polícia Militar da Bahia. Sou Jadiel Varges, vou estar ministrando com vocês essa disciplina de Raciocínio Lógico. Minha formação é área de exatas mesmo, graduação, especialização. Comecei a fazer mestrado também na mesma área, mas depois era a parte mais voltada para álgebra pura e eu gosto mais dessa parte aplicada, e estou me direcionando mais à parte aplicada agora, ok? Experiência já em concurso público aí há aproximadamente 8 anos, atuando tanto aqui na capital quanto no interior, e agora também voltado aqui para o online. Então estou com vocês aqui nesse curso online, do curso IMPA, para a gente amenizar essa relação, esse problema que todo mundo aí acha que raciocínio lógico é um bicho papão. Não pense dessa forma. Vamos trabalhar da forma mais prática possível, mostrando alguns detalhezinhos, algumas historinhas, macetes que vão estar facilitando a vida de vocês, ok? Em si, o raciocínio lógico, que é cobrado dentro da prova do CFO, ele envolve uma parte de raciocínio lógico, daquela parte de P e Q, que envolve proposições, que é a parte lógica proposicional e argumentativa. Então, toda prova é uma questãozinha certa dessa parte de lógica proposicional e argumentativa. Mas também envolve outras relações lógicas, dentre outras questões, e ainda a parte da lógica quantitativa, porque a primeira parte que eu mencionei das proposições é chamada de lógica qualitativa, mas envolve a lógica quantitativa. E dentro dessa lógica quantitativa, o que a Consultec costuma cobrar na prova lá de raciocínio lógico? Essa parte de raciocínio lógico quantitativo é voltado para a parte de análise combinatória. Então, a gente vai ver muito sobre essas relações dentro de análise combinatória, além de aplicação de proporcionalidade, algumas coisas dentro de alguns problemas que a gente utiliza uma prática bem pessoal para estar resolvendo as questões. A gente também tem essa parte de análise combinatória. E a gente vai estar vendo toda essa relação. Então, na primeira parte, a gente vai estudar lógica qualitativa, que é a relação de P, Q, a relação dos conectivos, e, ou, se, então, se, somente se, construir as tabelas verdade, os valores lógicos para cada conectivo, aprender a fazer a negação ligada a cada conectivo das proposições compostas, onde envolve nessa relação de proposições compostas, a relação de quantificador, que é uma relação muito interessante e que a Consultec costuma cobrar essa relação, e que é questãozinha que quem não atenta erra. Quando chega lá eu vou mostrar o porquê, que muita gente erra essas questões. E a parte de argumento, voltado principalmente para diagramas lógicos, mas também vamos trabalhar um pouquinho de dilemas, para poder equilibrar aí o conteúdo, porque não é uma coisa cobrado muito pela Consultec, mas possa ser que apareça alguma questãozinha envolvendo essa relação de dilemas, ok? E na segunda parte de lógica quantitativa, a gente vai trabalhar com a parte de análise combinatória, princípio multiplicativo, a relação de princípio ordenado, princípio não ordenado, para ligar aí a arranjo, a combinação, as permutações, e tudo isso que envolvendo relações simples ou com repetição, de uma maneira bem light, de uma maneira bem tranquila, pode ter certeza que eu vou estar mostrando isso de uma forma que facilite bastante, sempre com a relação de dicas e com a relaçãozinha de macetes, ok? Beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso curso, Vamos trabalhar aí com toda a garra, com toda a força, para que vocês consigam obter sucesso lá na prova e na formação, na carreira que vocês estão buscando, beleza? Então, nesse primeiro momento, o que eu queria pedir? Para que cada um
não interpretasse as questões sob o seu ponto de vista, a lógica do seu mundo, aquilo que você vive no seu cotidiano. Por quê? Esta primeira parte é uma parte diretamente voltada para conceitos próprios do raciocínio lógico. Então, se interpretar a questão pelo conhecimento de mundo, acaba se dando mal. Então, por isso que desvincule um pouquinho. Por quê? De repente, a questão apresentada lá vai dizer o seguinte, para você considerar como verdadeiro as situações. E dentro de uma situação, apareça que cachorro tem asas. E aí você vai usar o seu conhecimento de mundo e falar, não, cachorro, isso é um absurdo. Então não posso admitir isso. Não, você tem que seguir os conceitos definidos dentro da lógica. Então por isso, se a questão vem trazendo essa informação de que esta proposição, esta sentença é uma sentença verdadeira, é claro que você vai ter que imaginar aí que esse cachorro tem asas, né? Cachorro voando, flutuando. Beleza? Ok? Então, para isso, vamos começar justamente com essa definição de proposição. O que é uma proposição? Para a gente entender como funciona a lógica. Logo em seguida, também vou estar apresentando os conectivos lógicos, com seus devidos valores lógicos, simbologia, mas tudo de uma forma bem tranquila, com historinhas, com dicas, macetes, para que você memorize de maneira prática e que você consiga resolver aí as questões de uma forma bem simples para a gente brocar nessa prova, ok? Vamos lá então para a primeira definição. Sentença, que também chamamos de proposição, então são palavras sinônimas dentro do raciocínio lógico. É algo que a gente já conhece lá da língua portuguesa. Então, o que é uma sentença, na verdade? Falando do ponto de vista do português. É uma oração, ou seja, uma frase formada por sujeito mais predicado. É claro que a gente não tem que ficar tentando a essa estrutura do português aqui dentro do raciocínio lógico. Basta entender o seguinte, que para existir um predicado, vai existir sempre um verbo. Então, qual é o ponto principal aqui? É essa existência do verbo. Então, há necessidade do verbo na frase. Então, para ser uma proposição, terá que haver verbo. Mas isso é suficiente? Não. Quando a gente fala lá dentro da língua portuguesa, a gente percebe que as sentenças elas podem ser da forma afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa e imperativa. Ok, do ponto de vista lógico, essas três últimas opções aqui não vai nos interessar. Então, para ser uma proposição, claro, tem que ter verbo. Primeiro, teste, é o teste do verbo. Mas esta frase só pode estar na forma afirmativa ou na forma negativa. Então, exclusivamente uma forma afirmativa ou uma forma negativa. E é bem tranquilo você identificar aí a frase com a forma negativa e a forma afirmativa. O que eu peço atenção aqui é quanto essa relação da imperativa. Por quê? Porque essa frase aqui, ela vem disfarçada um pouquinho de uma frase afirmativa. Observe, traga o livro. Mas isso, o que acontece? É um pedido. E toda frase que representa um pedido, que representa uma ordem, então é classificada como uma frase imperativa, uma sentença imperativa. Logo, não vai satisfazer para a proposição. Beleza? Ok? Então, resumindo, o que a gente tem? A proposição, a necessidade exclusiva aí do verbo. Então, o primeiro plano é o verbo.
e tem que apresentar aí uma forma declarativa. Como assim essa forma declarativa? Afirmativa ou negativa? Simplesmente essas duas situações. E sabemos o quê? Que isso vai encerrar um sentido completo dentro da frase. E o que vem a ser esse sentido completo? Quer dizer que esta sentença ela pode ser classificada em um valor lógico verdadeiro ou um valor lógico falso. Ok, então vamos lá. Como funcionam os valores lógicos dentro de cada proposição? Por exemplo, a gente utiliza muito letras para representar proposições dentro de lógica. A proposição P é representada aí pela letra P, é a seguinte: 2 é um número par. Ok, 2 é um número par, a gente sabe que isso aqui tem valor lógico verdadeiro. Então, o valor lógico para essa proposição P é verdade. 5 mais 1 igual a 8. A proposição Q, como exemplo aí. Porém, 5 mais 1 igual a 8 tem valor lógico falso. Então, o valor lógico da proposição Q é falso. 10 é quadrado perfeito. Ou seja, essa proposição R aí, representado pela letra R. Logo, teremos que o valor lógico de R também é falso, ou seja, o que é quadrado perfeito? Um número que possui raiz quadrada exata. No caso, 10 não possui raiz quadrada exata. E existe x tal que x é maior que 7, é a proposição representada pela letra S. Sabemos o quê? Que isso é verdade. Por quê? Porque eu tenho como provar que existe um número aí maior, né, do que 7. Esse x, existe um x, existe. Eu posso exemplificar isso aí, mostrando que é uma verdade. Ok? Beleza. Mas isso também não basta. A gente tem que saber algumas relaçõezinhas dentro do raciocínio lógico, chamados de princípio. Por quê? Porque isso vai nos ajudar em algumas situações. Toda proposição assumirá apenas um único valor lógico, ou seja, uma proposição ela tem que ser exclusivamente verdadeira ou exclusivamente falsa. Então isso é chamado princípio da não contradição, ou seja, eu não posso ter dois valores lógicos para a mesma proposição. Por quê? Porque caso tenha dois valores lógicos aí, eu vou estar entrando em contradição. Beleza. Outro princípio é o princípio do terceiro excluído. Ah, mas professor, assim, tem que ser necessariamente verdadeiro, tem que ser necessariamente falso. Não pode ser um outro valor além desse? Não. Na lógica, há sempre essa relação do terceiro excluído, ou seja, eu não tenho um terceiro valor. São apenas esses dois e acabou. Beleza? Sim. Relacionando aqui uma questãozinha, para a gente fixar melhor os conceitos aí, é uma questão da Fundação Carlos Chagas. Mas, professor, não disse que a banca é IBFC, mas nem todas as questões a gente consegue colocar dentro da banca. Por quê? Porque, assim, a banca vai trabalhando partes do conteúdo e isso ao longo de um tempo. Então, não quer dizer que a banca tem questões envolvendo todas as definições. Mas não é por isso que a gente vai deixar de falar da definição, por conta que aquela banca não apresentou ainda uma questão sobre aquele determinado aspecto específico do conteúdo. Então, por isso que vou estar buscando questões de outras bancas, mas que esteja no mesmo, né, grau de dificuldade da banca IBFC, ok? Então vamos lá para a questão. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm a mesma característica lógica comum, enquanto uma delas não tem essa característica. E aí temos aí o item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, né, apresentando aí cada uma frase. E aí pergunta o seguinte: a frase que não possui essa característica comum é A. Então, tem uma aí que tem uma característica diferente. Então, vamos estudar aqui as frases para a gente identificar a característica de cada uma. Primeiro,
Lembra que a gente teve uma eliminação de algumas situações que não representavam proposições? Ok. Então significa o seguinte: o item 1 e o item 3, a gente nem precisa ler a frase, porque basta observar que existe um ponto de exclamação, então é uma frase exclamativa, e o item 3, um ponto de interrogação, tornando essa frase interrogativa. Por isso, a gente já sabe que o item 1 e o item 3 não representam proposição. Ok? Não é, o item 1 não é uma proposição e o item 3 também não é uma proposição. Certo? Teve uma outra situação que foi eliminada também daquelas relações das frases lá, é que é a forma imperativa. Logo, escreva uma poesia é um pedido. Forma imperativa também não é uma proposição. Só relembrando que para ser uma proposição tem que ter verbo e está na forma afirmativa ou forma negativa. Ok. Agora, o item 2, um excelente livro de raciocínio lógico, não possui verbo. Se não possui verbo, também não representa uma proposição. Então já descobrimos os 4 itens que têm a mesma característica. O item 1, o item 4, o item 1, o item 2, o item 3 e o item 5 representam o quê? Situações que não são proposições. Já o item 4, o que diz? Existe vida em outros planetas do universo. Logo, tem verbo, encontra-se na forma afirmativa, logo é uma proposição. Então, o único item aí que difere dos demais é o item 4, que está representando uma proposição. Portanto, resposta aí, letra D. Ok. Vamos lá, vamos apresentar aqui mais um conceito, que é o conceito agora de sentenças abertas. O que significa essas sentenças abertas? Quando a gente não consegue classificar uma proposição, ou quando a gente não consegue classificar uma frase como proposição, então essa frase ela vai representar uma sentença aberta. Ou seja, a sentença aberta é aquela frase que a gente não consegue atribuir um valor lógico verdadeiro ou um valor lógico falso. Geralmente por quê? Porque há aquelas situações que a gente não consegue identificar uma situação de algo indefinido. E aí, portanto, a gente não consegue valorar estas proposições. Vamos ver em exemplo como isso funciona? Em 2015, foram registrados X acidentes no município de Salvador. Observe que a gente tem uma situação aqui que está falando de X. Esse X representa um valor indefinido, ou seja, eu não posso dizer que esta frase tem valor lógico verdadeiro, também não posso dizer que essa frase tem valor lógico falso. Portanto, eu não posso classificá-la como proposição. Logo, ela representa uma sentença aberta. Da mesma forma, y mais 1 é igual a 6. Nossa, vem na nossa mente logo que, no lugar desse y aí, é 5, porque 5 mais 1 é igual a 6. Mas observe, pense um pouquinho comigo. Quando a gente faz isso dentro da matemática, fica bem específico na situação, lá na questão, para a gente resolver uma equação. É isso que eu falei, é o conhecimento de mundo que você não pode trazer para cá. Aqui não está pedindo para você resolver uma equação. Está dizendo que um y mais 1 é igual a 6. Significa o seguinte, como não definiu esse y pode ser qualquer valor. E se a gente atribuir qualquer valor no lugar desse y, o que vai acontecer com a relação aí? Vamos verificar isso na prática? Olha só, se o y for igual a 5, significa que essa proposição é uma proposição com valor lógico verdadeiro. Mas, se o y for diferente de qualquer valor, ou diferente de 5, for qualquer valor diferente de 5, esta relação vai ser uma relação falsa. Então, logo,
Se eu posso ter valor verdadeiro e falso para situações diferentes, quer dizer que eu estou valorando a relação com dois valores distintos. Então, isso é o que? Princípio da não contradição. Então, isso vai me tornar algo indefinido. Eu não posso usar dois valores na mesma proposição. E como eu não tenho um terceiro para valorar, então quer dizer o seguinte, que é uma situação que representa uma sentença aberta também. Outro exemplo de sentença aberta. Ele foi aprovado no concurso do INSS. Essa palavra ele, aí, a gente não sabe de quem se trata. Por quê? Porque quando a gente usa isso, a gente usa num discurso, que a gente já mencionou uma pessoa anteriormente para substituir o nome da pessoa. Mas aqui não foi mencionado nenhum nome anteriormente. Então esse ele aí tem valor indefinido, portanto, também representa uma sentença aberta. Dos pronomes pessoais, o único que vai representar uma proposição é o pronome eu. Por exemplo, quando digo eu sou professor, ou seja, eu estou falando da minha própria pessoa. Aí sim, eu estou definindo essa relação, está sendo bem definida. Mais um exemplo. Aquele carro é bastante econômico. Olha só esse pronome demonstrativo, aquele. Também representa um valor indefinido, porque eu não sei qual carro está sendo falado aí. Por quê? Porque não foi mencionado nada anteriormente. Então, todos os pronomes demonstrativos vão indicar sempre valor indefinido, ou seja, sentenças abertas. Ok? Mais uma aplicaçãozinha dentro de uma questão aqui, uma questão também da Fundação Carlos Chagas, mas com uma relação bem tranquila desse conceito aí de proposição e sentença aberta. Considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. X mais Y dividido por 5 é um número inteiro. E a terceira relação, João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Sim, é verdade que é apenas. Então vamos analisar aí para a gente ver. Pegando a primeira situação. O que diz aqui a primeira situação? Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Logo, a palavra ele aqui, esse pronome, não há referência de um nome anterior, então valor indefinido. Na situação 2, x mais y dividido por 5 é um número inteiro. Observe que x mais y também não foi definido. Um valor aqui para essa soma de x mais y, não há uma definição. Não está dizendo aqui também que x é alguma coisa, y é outra relação, não faz menção sobre x e não faz menção sobre y. Portanto, também vai representar valor indefinido. Ok? Então, essas duas situações aqui são situações que representam sentenças abertas. Ok, já o item 3, o que diz? João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Agora sim, o que? Observe que definiu a pessoa, João da Silva, você pode até não conhecer, você não precisa saber se você conhece, né? Isso não é importante, se você conhece ou não conhece. Mas definiu a pessoa, tem verbo, diz onde o cargo que essa pessoa exerceu e onde foi exercido esse cargo. E também durante o período, né, o ano que foi ocupado esse cargo aí por essa determinada pessoa. Mas ficou tudo bem definido. Se está tudo bem definido e possui um verbo, forma afirmativa, logo, proposição. Portanto, o que a gente conclui aí? Que 1 e 2 são sentenças abertas. E a gente fecha a questão bem tranquila aí com o conceito de proposição e sentenças abertas. Ok? Então, é o seguinte, bem tranquilo essa primeira parte. É uma parte de definição só entre proposição e sentença aberta. É uma parte que não tem um índice de cobrança muito grande em concurso. Mas é uma parte importantíssima para a gente entender como funcionam as relações
dentro do raciocínio lógico e para a gente compreender os próximos conceitos, as próximas definições que a gente vai estudar dentro da disciplina. Ok? Até próximo bloco.